O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje o nosso 8º domingo do tempo comum. Esse é o nosso último domingo antes do tempo quaresmal, que se inicia na próxima quarta-feira. E pelo que vocês já perceberam pelas leituras, ela já começa a preparar nosso coração para entrarmos no deserto quaresmal, porque a quaresma é um tempo de profunda revisão de vida e conversão, obviamente. Mas já hoje, nesse domingo, 8º do tempo comum, a liturgia dá uma atenção muito especial para aquilo que o Papa Francisco, vez por outra, chama a atenção nossa na quaresma. Ele diz: façam jejum da língua. Já imaginou que bom se todo mundo fizesse esse jejum na quaresma? Então vamos seguir a orientação das leituras de hoje, para nós começarmos a fazer esse tipo de jejum na nossa vida, que é muito edificante. É edificante para nós, é edificante para aqueles que convivem conosco e nos coloca muito mais perto de Deus. É disso que falam as leituras de hoje. No trecho que nós ouvimos na primeira leitura, é um trecho extraído do livro do Eclesiástico. Se vocês tiverem um tempinho, leiam o livro do Eclesiástico. É um livro tão bonito. Ele é bonito, ele é belo, porque ele contém máximas espirituais para a nossa vida. É uma sequência de frases que podem ser retiradas do texto isoladamente, ou pode ser costurada umas nas outras e formar um belo texto, como essa primeira leitura de hoje. São frases que parece que não têm uma conexão uma com a outra, mas que têm todo sentido para a nossa vida. O texto começa com uma imagem agrária e diz assim: quando você coloca na peneira os produtos, quando a gente sacode a peneira, fica nela só o refúgio. Quem vem da roça sabe muito bem o que é isso. Ao peneirar grão, semente, nós vamos selecionando aquilo que é bom e aquilo que vai ser descartado. Na nossa vida nós precisamos fazer a mesma coisa, ir peneirando
aquilo que é bom, reservando, separando para a nossa prática diária e descartando aquilo que não presta. Você já experimentou passar pela peneira da sua vida para ver o que são refugos e o que de fato é aproveitado? Tem gente que é tão vazia que se passar na peneira vai sobrar muito pouco. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe pela fala, diz o texto. A fala revela quem é a pessoa. Tem gente que de boca fechada é um gênio, mas quando abre a boca só sai besteira. Então o texto vai dizer, nós conhecemos uma pessoa por aquilo que ela fala também. Isso é muito importante. Aí nós vamos conhecendo quem elas são. A nossa língua revela quem somos. Se você é uma pessoa que só gosta de falar da vida alheia, se você é uma pessoa que só gosta de ver o defeito dos outros, mas não vê os seus próprios defeitos, tome cuidado. O Evangelho chama essas pessoas de hipócritas. Ele diz, olha, tire a trave do seu olho e depois você vai conseguir ver o cisco do olho do seu irmão e ajudá-lo. Só que às vezes a gente tem uma trave enorme no olho, não a vê, mas tem uma facilidade enorme para enxergar defeitos ínfimos, pequenos nos outros. Até parece que somos perfeitos. Quando a gente aponta o dedo para os outros, nós estamos nos isentando de nos avaliarmos. Só que isso não agrada a Deus. Ele pede, olhe primeiro para dentro de você. Veja suas falhas, faça uma varredura. Porque às vezes o defeito que nós temos é muito maior do que aquele que a gente está enxergando no irmão. É essa a máxima do Evangelho de hoje. Para nós nos tornarmos essa pessoa incorruptível, que fala Paulo na segunda leitura, revestida de imortalidade, ou seja, da presença do eterno, do divino, de Deus mesmo, nós precisamos começar aqui nesse mundo a fazer essa revisão de vida. E começar revisando aquele órgão que é o mais nocivo, que pode ser o mais nocivo na nossa vida, que é a nossa língua. Com a nossa língua nós podemos edificar vidas e podemos destruir vidas. As falsas notícias que espalhamos, hoje a língua também ela age em termos virtuais e com uma rapidez enorme. Por isso o Evangelho nos alerta, nós falamos aquilo de que o nosso coração está cheio. Tudo que nós soltamos pela boca vem da onde? Daqui de dentro. E daqui de dentro da nossa cabeça. Então quando você é uma pessoa boa, que fala coisas boas, que ajuda a edificar a vida das pessoas, você está mostrando que o seu coração está repleto de coisas boas, que vem do nosso interior. Por isso que numa outra passagem bíblica, Jesus vai dizer, não é aquilo que entra na pessoa pela boca que vai lhe fazer mal, mas aquilo que sai de dentro dela, porque é de dentro dela que sai todo tipo de maldade. E essas maldades são gestadas aqui dentro de nós, porque nós fomentamos isso, nós alimentamos isso, nós nos alimentamos dessas coisas. Tem gente que gosta tanto de fofoca. Não é por acaso que os meios de comunicação dão ênfase à fofoca, à notícia ruim, porque parece que sabe que lá no nosso íntimo a gente gosta de ouvir fofoca, gosta de ouvir coisa ruim, vai enchendo o coração desse lixo e depois pela boca nós vamos soltando esse lixo e espalhando pelo mundo, pela vida das pessoas. Perceber o tamanho do estrago que faz quando nós não cuidamos da nossa língua? Por isso o convite para essa quaresma que inicia quarta-feira é: faça o jejum da língua.
Depois os textos também fazem outras comparações que nos ajudam a essa revisão. A imagem da árvore que aparece na primeira leitura e vai aparecer também no Evangelho. Na primeira leitura, ele vai dizer que uma árvore mostra como ela foi cultivada pelos seus frutos. Uma árvore bem cultivada, provavelmente, ela tem uma grande probabilidade de dar bons frutos, frutos bonitos, sadios. Uma árvore que não foi bem cultivada, ela dá frutos mirrados, feios, ruins, cheio de bicho. Essa é a educação que nós devemos receber em casa, na escola, na vida. Esse ano, nós vamos começar daqui uns dias, na Quaresma, a campanha da fraternidade, que traz o tema da educação. A educação nos prepara para produzirmos bons frutos, sermos pessoas de bem, sermos pessoas que não só falam bem, mas fala do bem, pratica o bem. Isso é importante. Não se preocupem em falar corretamente, ter uma gramática perfeita. Isso não é tão importante não, tanto para a vida social quanto para Deus. O mais importante é aquilo que nós falamos. Tem gente que fala perfeitamente, mas não fala coisa boa. E tem gente que nem sabe escrever, que fala tudo errado, as palavras da gramática, mas transmite tanta bondade, fala tanta coisa boa. Qual dessas duas pessoas você acha que está mais perto de Deus? É óbvio que é aquela que fala coisas boas, que faz coisas boas, que ajuda a edificar a vida das pessoas. Por isso, lembre da parábola da árvore. A árvore mostra como ela foi cultivada pelos seus frutos. Nós mostramos como fomos e estamos sendo educados pela maneira que nós comportamos, por aquilo que nós falamos, pelo nosso procedimento. E o texto também faz um alerta, esse texto da primeira leitura. Ele diz, olha, não elogie ninguém sem antes de você escutar aquela pessoa, sem antes de você ouvi-la falar. Às vezes a gente tece elogios para alguém só pela aparência, mas quando aquela pessoa abre a boca, a gente vê que ela é só uma casca, que ela não tem nada por dentro. Por isso, o texto vai dizer, não elogia ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que uma pessoa se revela. Viram quantos alertas nós encontramos na liturgia de hoje? Penso que já podemos parar por aqui, porque se nós conseguirmos colocar em prática essas recomendações que aparecem e que foram comentadas, nós já vamos fazer uma transformação gigantesca na nossa vida. Pensem nisso. Comece a Quaresma esse ano com esse propósito. Você vai ver como a sua vida vai ser edificada e como você vai conseguir edificar a vida de outras pessoas. É o que nos pede a liturgia desse 8º domingo, o último antes do tempo quaresmal.